Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a professora Ingrid. Hoje vou ministrar essa aula aqui para o sexto ano e hoje a gente vai falar sobre o conteúdo de substâncias e misturas. Substâncias simples, substâncias compostas e mistura. Mas antes de começar o conteúdo, eu queria falar com vocês sobre algumas indagações importantes para a gente entender sobre substâncias e misturas. Algo que a gente tem sempre em mente quando a gente fala em relação às joias preciosas são os diamantes. Mas o que seriam esses diamantes? De que os diamantes são formados? Os diamantes, eles são substâncias puras, substâncias simples, compostos, mistura simples, mistura composta. O que seria essas substâncias? O que seria as substâncias que formam um diamante, por exemplo? E com essa percepção, com o conhecimento acerca desse assunto, a gente vai conseguir entender mais sobre substâncias e misturas, tá? Para iniciar, eu trouxe aqui essa chargezinha como um método de humor, mas que vai fazer com que a gente compreenda esse tema. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Temos, no caso, a esposa e o filho e o marido. Aí a esposa fala para o marido. Seu pai fala, no caso, para o filho. Seu pai tem estado sob grande pressão ultimamente. E aqui a gente tem uma explicação da formação dos diamantes. No caso, os diamantes aí são representados pelo pai, aí vocês estão vendo. E a mãe e o filho são eles são compostos pela mesma substância, mas estão sob condições diferentes. No caso, o pai, que virou um diamante, ele está submetido a pressões maiores. E isso explica muito bem a diferença de um diamante para, por exemplo, nesse caso, a esposa está representando um carvão. Quando se analisa quimicamente esses dois compostos, tanto o diamante como o carvão, vocês percebem que eles dois são formados exatamente pela mesma substância química, o carbono, e eles só estão submetidos a condições químicas e físicas diferentes. É como traz aqui a imagem, ó, carvão e diamantes, eles são substâncias puras, são substâncias formadas por carbono, tá? E com isso a gente consegue definir mais ou menos a diferença entre substância pura e mistura. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a definição em si de substâncias puras, como foi o exemplo do diamante. Por exemplo, a gente tem aqui substâncias formadas por um único componente, como molécula, átomos, íons, formas unitárias, como é o caso do oxigênio fluodiamante. Tá? Todos esses compostos que eu falei aqui agora, eles são substâncias puras, porque eles apresentam um único componente, são formados por uma única molécula, um único tipo de íon. Por exemplo, o diamante é formado apenas por carbono, tá? Tanto o diamante como o carvão são apenas carbonos. O grafite da ponta do lápis é carbono. Então, eles são considerados substâncias puras porque apresentam apenas carbono em sua composição. Elas são substâncias diferentes apenas pela forma como o carbono está organizado dentro das suas moléculas. Mas quando a gente fala nesse âmbito de substância e mistura, eles são considerados substâncias puras. Como eu coloquei aqui, não é muito comum encontrarmos substâncias puras no dia a dia. A maioria das substâncias e compostos e tudo mais que a gente encontra no nosso dia a dia, na maioria das vezes são misturas e não substâncias puras, porque a maioria apresentam mais de uma molécula em sua composição. Eu coloquei aqui para vocês entenderem, substâncias são misturas, são substâncias que possuem mais de um elemento químico, como a água e o leite. A água possui mais de um elemento químico e leite também possui mais de um elemento químico. Então, por exemplo, a água, né, que a gente toma, ela tem o H2O, que é a água, sim, mas tem hidrogênio, tem oxigênio, tem os sais minerais e tem vários outros componentes que formam a água que a gente toma. Então, ela é considerada uma mistura, tá? E o leite também. O leite possui vários e vários componentes no leite que a gente toma, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo,
um copo de água e um copo de leite. Por mais que eles sejam uniformes, assim, visto assim, relapsamente, os dois são considerados misturas de substâncias, porque eles são formados por mais de um componente químico. A água, por mais que a gente tenha um H2O e tudo mais, além dele ser dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, a água apresenta em sua composição, a água que a gente toma, sais minerais e algumas outras substâncias ali, né, em conjunto. E o leite também. O leite apresenta diversas substâncias assim para constituir o leite, tem gordura também no leite. Então, é importante saber diferenciar esses dois elementos para a gente entender. Aqui eu coloquei um slidezinho falando da composição dos principais componentes. Por exemplo, a pólvora de arma, por exemplo. A gente tem salitre, carvão e enxofre. O aço, né, que a gente vê não é uma substância pura. Ali a gente tem ferro e carbono. A lata, que a gente vê também não é uma substância pura. Ela é formada por ferro e estânio. O latão, que a gente vê também, é formado por cobre e zinco. A amálgama também, que é usada no dente, né? Ela também é formada por mais de uma substância, como o mercúrio e outro metal. A madeira também, né, das árvores é formada por celulose e muitos outros compostos orgânicos. O leite, por água, gordura, proteína, açúcar, tem muita coisa no leite. Ouro desoxilados, por mais que a gente pense que seja puro, é formado de ouro, 75% de ouro, mas tem cobre e também tem prata, tá? No ouro desoxilados. Então, percebe-se que muitos dos componentes que a gente pensa que é uma substância pura, não é, tá? É importante a gente saber diferenciar. Por exemplo, aqui, outro ponto importante para a gente entender são os pontos de fusão e ebulição. Para a gente entender como que vai funcionar essa mistura e essas substâncias. Por exemplo, aqui tem o estado sólido, tá? Sólido, líquido e gasoso. Aqui sólido é quando as moléculas elas estão mais próximas umas das outras, elas ficam na forma sólida. Quando elas estão mais afastadas, elas ficam mais soltas e passam a ficar na forma líquida. E quando elas estão bem dispersas, elas passam a ficar na forma gasosa. E eu coloquei aqui esse esquema para todo mundo entender sobre a diminuição da temperatura e aumento da temperatura, o que causa dentro dos componentes, dentro dos elementos químicos, dentro dos compostos. Por exemplo, aqui nesse primeiro aqui a gente tem moléculas. Vocês estão vendo que essas bolinhas é como se fossem moléculas, né? Essas moléculas elas estão bem próximas, né? Então elas estão no estado sólido, tá? Então a gente reduziu a temperatura do composto até ele ficar no estado sólido, tá? E daí, se você colocar energia no sistema, vai fazer com que? Vai fazer com que essas moléculas elas se desprendam um pouquinho. E daí ela vai passar do estado sólido para o líquido. E isso a gente chama de fusão, tá? Como está escrito aqui. Quando eu tenho um composto sólido e eu forneço energia ao sistema, essas moléculas elas vão ficar mais distantes umas das outras. Daí a gente passa para o estado líquido. As moléculas elas estão mais afastadas. Como vocês estão vendo aqui, ó, diminuindo sendo a temperatura aqui nessa faixa e para cá vai aumentando a temperatura, né? Então aqui a gente passou do sólido para o gasoso, ou do sólido para o líquido, perdão, por meio da fusão, porque eu forneci energia ao sistema e as moléculas ficaram mais afastadas umas das outras. Daí, se eu fornecer mais energia para o sistema ainda, essas moléculas elas vão ficar mais distantes ainda umas das outras. Daí a gente tem um fenômeno que a gente chama de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, forneci mais energia para o sistema, as moléculas elas ficaram mais afastadas ainda umas das outras. E aqui eu também coloquei o caminho inverso. Se eu diminuir, se eu retirar a energia do sistema, se eu tenho uma molécula, um composto no estado gasoso, e eu diminuir a temperatura, ou seja, se eu retirar energia do sistema, essas moléculas elas vão ficar mais juntas umas das outras e, consequentemente, elas vão passar do estado gasoso para o líquido. Isso a gente chama de condensação. Houve uma diminuição da temperatura do sistema. E o mesmo acontece quando eu tenho essas
moléculas no estado líquido, elas estão próximas, mas não tão próximas. E se eu diminuir mais ainda a energia do sistema, elas vão ficar mais próximas e assim passar para o estado sólido, ou o que a gente chama de solidificação. Então, é bem fácil de compreender, é só você ter em mente sobre essa questão da diminuição da temperatura do sistema e o aumento da temperatura do sistema. E a gente tem um fenômeno de que quando eu aumento tanto a temperatura, eu forneço tanta energia ao sistema, que ele passa automaticamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? Isso a gente chama de sublimação, do estado sólido para o estado gasoso direto, ou seja, houve um grande aumento da temperatura do sistema, tá? E a gente pode fazer também o caminho inverso, quando eu tenho uma substância, um componente no estado gasoso e eu retiro energia do sistema, daí ele passa do estado líquido, né, ou do estado gasoso, desculpa, que vocês estão vendo aqui, para o estado sólido, né, e isso a gente chama de sublimação ou ressublimação. Aqui, tudo isso aqui vai depender do ponto de fusão, né? O ponto de fusão é o ponto em que uma substância passa do estado líquido para o gasoso, né? E tudo isso vai depender do ponto de ebulição. Por exemplo, para o ferro passar do estado líquido para o gasoso, a gente precisa dar ao sistema mais ou menos 2.800 graus Celsius. Então, cada substância ela vai ter o seu estado de ebulição pré-estabelecido. A água, por exemplo, bem comum, 100 graus Celsius. Quando você esquenta a água, ou seja, você está esquentando, ou seja, você está fornecendo energia ao sistema. Então, quando ele chega a 100 graus Celsius, como vocês estão vendo aqui, a água passa do estado líquido para o gasoso. Isso é o ponto de ebulição das substâncias, tá? Densidade também é um assunto assim bem importante. A densidade é basicamente você saber que todos os corpos possuem massa e volume, ou seja, toda a matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, aqui como está na foto, né? A água e o gelo. Quando você coloca água e gelo juntos, você percebe que o gelo ele vai boiar, né? Ele boia por quê? Porque a água líquida ela tem mais massa do que a água sólida, né? Por isso que o gelo ele acaba boiando, porque a água e o gelo eles não podem ocupar o mesmo espaço, né? O mesmo lugar no espaço. Para calcular a densidade de um material, divide-se sua massa pelo seu volume. Ou seja, na densidade, o que vai reger a lei da densidade é quem tem mais massa é mais denso. No caso, a água líquida é mais densa do que a água sólida. Por isso, o gelo boia, tá? Aqui, por exemplo, a água e o óleo. O óleo, vocês estão vendo, o óleo não se mistura. E o óleo, além dele não se misturar com a água, né? Ele fica por cima quando se mistura. Por quê? Porque a água é mais densa. Por exemplo, aqui a gente tem água e aqui é um derramamento de petróleo no oceano. O petróleo ele boia, né? No caso, por que ele boia? Porque a água é mais densa, a água tem mais massa do que o petróleo. Então, continuamente o petróleo ele vai boiar. E é isso, basicamente, a contextualização da densidade. Aqui, misturas homogêneas e heterogêneas, né? Eu coloquei essa imagem para a gente definir bem, né? Sobre mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, por exemplo, aqui é uma única fase, só areia. Aqui, água é uma única fase, é só água, assim, quando está olho nu. E óleo também apresenta uma única fase, só óleo quando está a olho nu, né? Então, todas essas daqui são misturas homogêneas, mas quando eu tenho todas essas substâncias juntas, vocês percebem que uma fica acima da outra e elas não se misturam. Porque, além delas apresentarem densidades diferentes, quando a gente tem todas elas juntas, a gente apresenta uma mistura heterogênea. Por quê? Porque elas apresentam duas ou mais fases. Nesse caso, a gente tem 3 fases. A fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Como eu coloquei assim, soluto é a substância que se dissolve. Usualmente sal, açúcar e solvente é a substância que dissolve o soluto. O mais famoso que a gente tem é a água, que a gente chama de água, o solvente universal. Por exemplo, aqui,
são todas misturas homogêneas, mas são misturas, porque, por exemplo, no primeiro a gente tem água, no segundo a gente tem água mais sal, quando diluída totalmente, você não consegue ver a olho nu a diferença quem é água e quem é sal, e água e álcool são misturas, porque tem componentes diferentes, mas não é vista a olho nu, eles apresentam uma única fase, por isso é uma mistura homogênea. Que tudo mistura homogênea, tá, gente? Não, mentira, não são todas misturas homogêneas. Café, quando totalmente diluído, mistura homogênea, a gente só consegue ver uma fase. O ar atmosférico também a gente só consegue ver uma fase. A gasolina também a gente só consegue ver uma fase. Aqui no caso é o sangue. O sangue ele não é uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea. Se você girar bem, você consegue ver os glóbulos, o plasma, né, do sangue. Então você consegue ver a olho nu que ali são diferentes, né? Você consegue ver as diferentes partes do sangue humano. Então é uma mistura heterogênea. E o leite também é uma mistura heterogênea porque você consegue ver as gotículas de gordura no leite. Então também é uma mistura heterogênea, tá? Eu coloquei aqui também, que está no conteúdo de vocês, sobre separação de componentes de uma mistura, tá? Esse primeiro aqui é a catação, né, gente? Que é um processo de separação de mistura heterogênea de sólidos feitos com as mãos ou com uma pinça, tá? Separação de plástico, papel, vidro e metais. É o ato de você realmente catar o que você está querendo separar. Beleza, né? Bem tranquilo. A peneiração é o ato de você, como o nome já diz, peneirar, separação de componentes sólidos de uma mistura heterogênea com base no seu tamanho, sólido mais sólido, tá? Separação de grãos maiores e de grãos menores com o uso de uma peneira, tá? Exemplo: garimpo, que procura diamantes, areia grossa, areia fina, peneiração de farinha. Isso tudo é peneiração, como tá mostrando aqui, tá peneirando a tapioca, né? Levigação é tipo uma separação de mistura, só que usa a água, né? Uso de corrente de água para separar corpos menos densos de corpos mais densos, né? De mistura de sólidos. Tem que ser mistura de sólidos. Corpo menos denso é arrastado com facilidade, por conta que usa água e o que é menos denso, o que tem menos massa, ele é arrastado com mais facilidade e você consegue separar assim com mais facilidade. Outro que eu trouxe aqui para vocês é a ventilação, tá? Também bem fácil de ser identificado, como o nome já diz, ventilação. É por meio do ar, né? Do vento. Quando o ar é usado no processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos. Novamente, mistura heterogênea. São dois sólidos diferentes. No caso, para usar a ventilação, precisam ser sólidos, né? É utilizado quando sólidos granulados que formam uma mistura possuem densidades sensivelmente diferentes. Nesse caso, passa-se uma forte corrente de ar pela mistura e o menos denso é arrastado pelo vento e separado dos mais densos, como aqui a senhorinha está mostrando, né? Usa o vento, joga para cima e o menos denso ele é arrastado pelo ar. Separação magnética também, bem fácil de se entender. Usam, como o nome já diz, por meio de algum ferro magnético, como diz. A separação magnética é um método de separação de misturas heterogêneas de componentes sólidos, mais especificamente da separação de misturas contendo ferro magnético, como cobalto, níquel e principalmente o ferro. Como a imagem está mostrando aqui, né? Ele está usando essa peça magnética para puxar o que ele está querendo, né? Então você consegue separar por meio de separação magnética, né? Então é bem legal.